movimento do time. Vamos falar agora de Flamengo e Cruzeiro no meio de semana. O Cruzeiro venceu o Flamengo por 2-0 no Maracanã. Jogo de ida, fora de casa para o Cruzeiro pela Libertadores. Resultadaço para o Cruzeiro, que deixou o Flamengo numa situação difícil na Libertadores, fase oitavas de final. E aí agora, pelo Brasileirão, amanhã no Maracanã de novo, o Cruzeiro vai colocar, já falou, já anunciou que vai com o time praticamente inteiro reserva. É um momento que o Cruzeiro tem que focar mesmo na Libertadores? Ou está tão encaminhado? O Cruzeiro está bem encaminhado na Copa do Brasil, na Libertadores, e no Brasileirão tem chance, não está lá em cima, mas está num bolo que pode chegar lá em cima. Como é que vocês veem de que forma o Cruzeiro deve encarar esse momento do Brasileirão? Pode ser que só o Fábio e o Henrique joguem, né? Mas daqui a pouco dá para puxar uma colinha aqui, dá a escalação do time reserva do Cruzeiro para você ver. Tem muita gente boa. A qualidade do time reserva do Cruzeiro aí já é um pouco diferente. O elenco do Cruzeiro tem uma estrutura muito maior, a capacidade do Cruzeiro colocar em campo... Já a gente vai comparar as escalações titular e reserva dos dois times. Um jeito parecido de jogar que o Cruzeiro pelo menos consegue manter. Eu acho que o reserva do... O Cruzeiro está na lista daqueles clubes que se prepararam para a temporada, que tem um elenco, se não à altura de todos os desafios da temporada, pelo menos para cumprir alguns deles num outro nível. Por exemplo, o Raniel é um reserva do Mano. É um reserva que vem jogando muito. E entra, resolve, é um ótimo jogador. Talvez não tenha intensidade para jogar os 90, por isso acaba prejudicado e é um reserva de luxo e acaba começando um jogo como esse. Rafinha, veio o Raniel por ser um cara que decide os jogos, né? Então, na minha cabeça. Mas ainda tem o Rafinha. Então, é um time de muita qualidade. E o Mano é Copa. Na zaga tem o Murilo, que era o titularzaço na Copa do Brasil. Manuel. Não, é um time bom. É um time bom. E o Flamengo, a torcida do Flamengo, mesmo depois do revés na Libertadores, já comprou 46 mil ingressos para o jogo de amanhã. É disparado a melhor média de público, mais de 15 mil em relação ao São Paulo, que também tem uma média muito boa e está em segundo lugar nesse ranking. O Flamengo superou a própria média de público de 2008, de 2009, que era acima de 40 mil torcedores. Esse ano está em 47 mil quebrados. Amanhã, novamente, vai ficar acima dessa média, vai empurrar esse número um pouquinho para cima. Impressionante o que está fazendo a torcida do Flamengo no Campeonato Brasileiro mais uma vez. Vamos começar a ouvir alguns personagens desse confronto Flamengo-Cruzeiro. Começar pelo zagueiro Hever, experiente zagueiro Hever, personagem importante para que o time também mantenha a cabeça no lugar nesse momento. Fala o Hever. Já é a segunda vez que isso vem acontecendo, né? Há uma semana atrás, nós tivemos o mesmo episódio contra a equipe do Grêmio, onde nós tivemos um jogo muito bom. Infelizmente não saímos com a vitória, principalmente da Copa do Brasil. E o segundo jogo bem abaixo do esperado, né? E isso acabou fazendo com que nós, de repente, perdesse a liderança. Consequentemente, perdemos o jogo. E hoje nós estamos aqui com esse episódio novamente. Então, espero que nós tenhamos tirado lição, né, desse jogo de quarta-feira, onde foi um jogo também abaixo do nosso esperado, onde gerou muita frustração entre nós pelo resultado. Então espero que no domingo a gente esteja totalmente ligado, focado no nosso objetivo, que é em busca da vitória sempre, e que nós possamos conseguir alcançar essa vitória no domingo. Olha, a gente sabe que prova disso é esse mês, né? A gente tem 9 jogos importantes, decisivos. Então acredito também que esse trabalho que vem sendo feito aqui de recovery vem sendo muito bem aproveitado. Isso mostra que os jogadores vão estar 100% disponíveis à disposição do treinador. E como eu disse, acredito que o Maurício vai tomar a decisão correta, independente de estar poupando ou não. A gente vai estar sempre à disposição dele. Lino, você um dia está comentando o jogo, um dia está no Tanar, um dia está aqui no Troca, e cada um tem um formato diferente, né? Cada participação. O jogador também tem que se adaptar, né? Não é a mesma coisa jogar Brasileirão, onde você, enfim, e torneio de mata-mata, principalmente jogo de volta, sabendo o resultado que você precisa ou não. Esse trabalho psicológico é fundamental também, ainda mais repetindo o time. Você joga num torneio contra o Grêmio, no mesmo torneio, em outro torneio contra o mesmo Grêmio. Joga no torneio com o Cruzeiro, depois contra o Cruzeiro em outro torneio de formatos diferentes. Isso tem um desgaste também, não tem, Bárbara e Lino?
Eu acho que a maior adaptação que você tem que ter é o adversário. Eu não sei se é o torneio que faz você se moldar tanto assim. Claro, a Copa do Brasil agora sem o gol qualificado já dá uma cara diferente para o confronto. Você já tem menos medo de tomar gol dentro de casa, você já tem um outro jeito de jogar. Os eventos sul-americanos não, com o gol tomado dentro de casa sendo diferencial, você já tem o outro. Mas eu acho que a maior adaptação que você faz dentro de campo, ao ajuste de jogo, não é a competição, é o adversário. Mas não é diferente, por exemplo, Brasileirão, em qualquer jogo, você ganhar de 1-0 ou de 10-0 são 3 pontos. Melhor ganhar de 10, mas se ganhar de 1-0 são 3 pontos. No jogo de volta contra o Cruzeiro, você já entra em campo precisando fazer 2 gols, não podendo tomar gol. Você não planeja ganhar de 2-0, de 3-0, você não planeja placar. Você planeja o jogo, você planeja o futebol, você planeja virtudes do adversário, defeitos que ele possa ter, mas estratégia se chegar 15 do segundo tempo, tiver 0-0, os jogadores vão falar, caramba, tá 0-0, a gente ainda precisa fazer 2. Tem uma pressão, muda o tipo de jogo. Não, numa partida de volta sim, evidente. Você já tem um placar construído, você tem que desconstruir esse placar, no caso de Flamengo e Cruzeiro. Aí você tem o placar, mas o teu jogo é moldado pelo adversário, pela estrutura de jogo do adversário. Você não fica pensando, eu estou na Copa do Brasil, hoje é campeonato brasileiro, hein? Muda, eu vou correr um pouco mais pela direita hoje. É Brasileirão, é mais pela direita, vai estar dando ali a coisa pela direita. Acho que tem mas não tem uma questão, que pode esse acontecer. Jogo, esse 1-0 aqui, a gente não pode tomar gol. A gente está em casa e não pode tomar gol de jeito nenhum, porque se eles vão levar essa vantagem depois. Eu acho que algumas características, até dependendo da escalação, de lesão, eu não acho que não tem nada a ver com tirar o pé ou fazer um placar elástico, mas eu acho que postura em campo pode mudar um pouquinho por conta de, por exemplo, você faz um jogo em casa de Copa do Brasil, né? Então você sabe, por exemplo, que sua primeira partida foi em casa e que de repente fazer o resultado e garantia é mais interessante. Então você, de repente, pode ter uma postura um pouco mais agressiva do que você estava acostumado a ter numa partida comum, com um pouquinho mais de intensidade, para de repente já resolver para no segundo jogo você conseguir administrar mais o resultado. Não que vá jogar todo mundo atrás e colocar o regulamento debaixo do braço, não é isso, mas acho que algumas circunstâncias, pequenas circunstâncias do jogo, acho que podem mudar, mas eu tô com o Lino também. Acho que ninguém deixa de ganhar por 1, por 2, por 10, por 20, por ser uma competição diferente. Mas eu acho que alguns aspectos, não sei, acho que podem mudar. Principalmente, nesse confronto, a gente viu muito isso. O Cruzeiro entrou em campo sabendo direitinho quem ele estava enfrentando. O time do Flamengo vai vir para cima da gente, vai pressionar, vai querer usar a arquibancada para nos pressionar. O que a gente tem que fazer é o seguinte, vamos botar a bola no chão, a gente tem meio campo, tem time, marcar a saída de bola deles também, vamos surpreender, a gente vai jogar. Mas é uma partida de Libertadores e é importante a gente se preservar. Não é, o Cruzeiro conseguiu surpreender o Flamengo. Esse tipo de jogo, às vezes é muito mais interessante você sair do previsível, do mata-mata, você fazer algo diferente, se garantir para a volta, do que você correr atrás depois. O Cruzeiro fez isso. O Mano, na entrevista dele, falou um pouquinho sobre essa característica de enfrentar o Flamengo agora pelo Brasileirão. São jogos diferentes, né? E nós não esperamos menos dificuldades do que já tivemos na quarta-feira. São grandes equipes, grandes jogadores, acostumados com derrotas, vitórias, pressão, cobrança, que é o que acontece quando a gente não faz o resultado, né, imediatamente no futebol. Então nós temos que estar preparados para um time que tem bastante volume, que joga um jogo em transição muito rápida, lá e cá. E vamos encontrar novamente um Maracanã lotado contra a gente. Nós vamos ter que ter força e tirar essa força, sermos inteligentes, sermos organizados taticamente, como é a nossa característica. Nós não podemos fugir daquilo que somos, independentemente do que o Flamengo vai ser. Independentemente do que o Flamengo vai ser, o Mano que já pediu presença do torcedor do Cruzeiro para o jogo de volta na Libertadores. Mas antes, Campeonato Brasileiro, a gente colocou algumas escalações aqui para comparar de Cruzeiro e de Flamengo. O Flamengo do Maurício Barbieri, no 4-1-4-1, que foi como enfrentou quarta-feira contra o Cruzeiro. Começou assim, a gente vai mostrar o que deve mudar para o jogo de amanhã contra o Cruzeiro. Com Diego, Rodinei, Léo, Hever, René, Cuejar, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Diego, Marlos Moreno e Uribe. Uribe que está dodói, já vai ficar um tempinho se recuperando de uma lesão muscular na coxa esquerda. Aqui a gente mudou. O Jean Lucas que estava substituindo o Paquetá, que não podia jogar. Paquetá volta. Pires deve entrar ali
para proteger a zaga. Na esquerda, o Trauco. São só 3 mudanças. Não é uma reforma total, embora uma mudança seja muitíssimo sentida. E o Uribe, né? E o Uribe também não joga. Não vai ter o Uribe ali. Deve ser o Lincoln. Deve ser o Lincoln, exatamente. Jovem Lincoln formado no Flamengo, na base, no lugar do Uribe. Tem mais uma mudança ali, então. Até acho melhor do que o próprio Uribe. Acho que o Uribe ainda não... Talvez ele precise de sequência, mas ainda não... Mas o Paquetá muda o time, né? Muito. O Paquetá é o melhor jogador do Flamengo, não sei se o Lino concorda. O Paquetá é um dos melhores jogadores em atividade no futebol brasileiro. Se o Flamengo pudesse poupar, optasse por poupar todo mundo que ele pode poupar nesse jogo, para quem ele tem substituto, ou uma formação alternativa, fica muito fraco esse time? Não acho. Muito mais fraco do que o anterior? Não seria uma opção também interessante para o Barbieri usar para não desgastar esse time pensando no jogo de quarta-feira? Então, eu gosto desse time, tá? Mas eu também respeito, pelo menos por enquanto, o que o Barbieri vem fazendo na equipe do Flamengo. Acho que ele está no dia a dia, ele acompanha o treino, ele entende quem está mais desgastado ou não. Acho que com isso ele monta o time dele que vai entrar em campo. A gente só tem que tomar um cuidado, porque, por exemplo, o Cruzeiro não está bem em poupar os seus jogadores, tá? Nas últimas 5 partidas em que poupou os seus principais jogadores, foram 3 derrotas e 2 empates. Não venceu nenhuma ainda. Não venceu nenhuma. Então, assim, o Grêmio vem e surpreende, vence bons jogos. O Flamengo tem uma preocupação muito grande com o Campeonato Brasileiro. Eu acho que o grande desafio do Flamengo e das demais equipes também vai ser equilibrar as competições. E no Flamengo, por ser o que é, pelo tamanho do clube, pela pressão que sofre, vai ter que administrar isso. Porque acabou dando como perdida praticamente, né?